Olá, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Você está sintonizado no programa A Luz do Mundo, uma gentileza da Igreja Cristã da Luz. Eu sou o pastor Nelson, ao meu lado está aqui o pastor Edson. Estamos aqui, pastor, entrevistando este casal que teve uma vida, um passado nas drogas, pastor Edson. O senhor sabe que quando a pessoa cai nas drogas não é fácil, né, pastor? Com certeza, e quando as drogas entram na vida da pessoa na fase da adolescência, é a parte mais terrível, né? Então, um casal que pode estar passando para muitas pessoas uma experiência que eles tiveram no passado e que Deus transformou a vida deles. E você vai estar conhecendo um pouco dessa história que está aqui esse casal, né, pastor? Com certeza, e essa história vai edificar você, e você pode até falar para outras pessoas o que Deus fez, no nome de Jesus. Eu vou começar aqui pelo nosso amigo José Carlos, que também é conhecido como Joseph Charles. Joseph Charles. Em inglês, mas em português é José Carlos. E aqui também está a dona Marinalva. Ambos tiveram um passado e envolvimento com as drogas. Irmão José Carlos, quando você começou a usar droga pela primeira vez, você lembra? Eu lembro quando eu tinha uns 13 anos, né? Fui influenciada a usar droga, entendeu? Aí você usou pela primeira vez, gostou? Gostei e parece que eu gostei dela e ela foi assim, minha namorada. Que droga que você começou a usar? Foi a maconha, foi a cocaína? Qual foi a primeira droga? Pastor, falando para o senhor, né? A primeira vez que eu comecei a usar droga foi a maconha, né? Depois da maconha passei para a farinha. Depois da farinha fiquei no crack uns 8 anos. Depois do crack comecei a tomar pedra, assim, sucessivamente, bebida, né? E assim foi rotineiramente na minha vida até uns certos anos, viu? Que eu fiquei, caí na sarjeta mesmo, fui no fundo do poço e de repente muitas pessoas me chamavam para mim, assim, para casa de recuperação, vamos para casa de recuperação. Eu nunca na minha vida pensei assim em casa de recuperação. Eu falava, porque casa de recuperação não trata ninguém, não recupera ninguém. Vamos lá, mas que Jesus pode estar te curando. Eu falei, que Jesus, eu começava a zombar das pessoas, né? E assim, no caso, eu nunca assim, desacreditava que Deus também tinha um plano na minha vida. Eu pensava assim, eu sei que Deus um dia vai ter um plano na minha vida, porque eu via as pessoas, né? Quando eu ia para a igreja, todo mundo bonito, de saia, aquelas mulheres tudo bonitas, e os pessoal, vamos para a igreja comigo. Eu falava, ora por mim, irmão, ora por mim. Só um minuto. Então quer dizer que você ainda usava droga e ainda zombava das pessoas. Você tinha vontade, no fundo, você tinha vontade, mas zombava. Depois fala um pouquinho mais perto. Tá, só estou no orelha. Então, pessoal, você vê que é muito importante você ouvir esse testemunho, porque aos 13 anos ele começou a usar a maconha. Depois você achou que a maconha estava fraca. Depois eu parti para a farinha. Depois? Da farinha, quando eu começava a cheirar, aí eu vi que não dava certo. Aí eu comecei a ser um cientista maluco, né, professor? Eu já sabia como destilava o crack, como fazia, né, e tal. Eu mesmo tirava, né? Eu mesmo tirava para mim, assim, aquela quantidade mesmo. E aí eu fumava mesmo com aquele gosto mesmo de querer mais e não querer parar, entendeu? Não querer parar. Mas eu estava tentando, quando ela estava me deixando assim no sufoco mesmo, quase virando a loucura, eu queria parar, mas de repente voltava de novo, aí vinha mais vontade, aí eu peguei e falei, eu pedi para Deus. Só vou fazer uma pequena pausa aqui sobre esse testemunho, porque também o pastor Edson, a esposa dele também chegou a usar a droga também. Você vê a situação, ele começou aos 13 anos, e a senhora, por favor, você pode segurar o microfone, a senhora também começou a usar droga com quantos anos?
falei com o pastor aos 18, mas eu estava lembrando agora, eu comecei com quase 19 anos, 20 anos, né? Que eu fui casada antes de casar com o José Carlos, né? Tive uma família, um esposo, né? Faleceu. Aí ele foi o primeiro que me deu, porque ele era traficante, né, pastor? Aí ele começou a me dar uma maconha, começou a me fumar. No primeiro dia que ele me deu a maconha, eu lembro que eu fiquei muito tonta, fumei. Aí depois passei mal. Aí depois eu comecei a fumar maconha, Depois de uns 3 anos que eu estava fumando maconha, aí comecei a fumar o mesclado. O mesclado é aquele que a gente coloca junto com a maconha. Pegava pedra, antigamente não tinha pedra, né? Não era o crack, né? Era a farinha que tinha. Então da farinha a gente fazia pedra. Então eu fazia, por exemplo. Quer dizer que da farinha fazia? Fazia a pedra. Vocês mesmo faziam? Eu mesmo fazia. Quer dizer, você fazia de um lado e ela fazia de outro lado? É. Você vê que a pessoa não está satisfeita, é um vazio na alma, né? Sim, é verdade. E aí fazia e... Aí fazia, comecei a usar, né? Eu tinha meus filhos pequenos, já tinha 4 crianças eu tinha, né? E aí eu já comecei a usar o mesclado, porque o mesclado já é forte, né? Então eu usava muito, já não tinha mais controle, né? Porque aí meu sangue já estava dominado, já estava viciada, com uma noia mesmo, né? Sim. A senhora já chegou a usar na frente das crianças ou as crianças presenciando? Presenciava, não na frente, mas dentro de casa, né? Dentro de casa, as crianças dentro de casa, com certeza. a senhora fazia ali o cigarro de mesclado e as crianças presenciavam. E a senhora, na situação assim, de mãe, fazendo aquele cigarro, no momento, a senhora não tinha nenhum sentimento assim pelas crianças no momento que tá vendo aquilo que a senhora estava fazendo? Porque a vontade falava mais forte, né, pastor? A vontade. Aí eu tinha, com certeza, depois que eu passava 2, 3 dias fumando aí, eu caía na realidade, né? Eu não cuidava deles, deixava eles sem comer, não dava banho, não cuidava. Era a minha filha mais grandinha que cuidava, né? Eu lembro até quando eu fiquei grávida, né? Do meu menino mais novo agora, que eu mesmo barriguda, eu ia para dentro da casa do cachorro, achava que os outros estavam vivendo, porque a gente quando começa a usar muito crack, que é o crack, né, que eu fumava, né? Eu não fumava no cachimbo, mas fumava no mesclado, né? E aí eu lembro que eu escutava, eu já estava meio perturbada, eu achava que tinha gente em cima da árvore me vigiando, eu achava que meu marido que ele já tinha me largado, porque eu fiquei feia, uma noia, né? Já não cuidava de mim, era umas coisas bonitas, né? Mas melhor. Então eu achava que ele estava me filmando, né? Em cima da árvore. Eu achava que ele mandava os vizinhos me olhar, brigava. Aí eu comecei a fumar dentro da casa do cachorrinho que tinha do cachorro. Então, quando a senhora chegou ao ponto de estar usando assim escondido, e qual assim a sensação de vida, a motivação de vida que a senhora tinha naquela época? A senhora achava que ia sair daquela situação ou que não tinha jeito mais? Eu achava que não tinha jeito, com certeza, não tinha jeito. Eu não tinha jeito mesmo, igual o Zé Carlos falou que ele via as mulheres passando, eu também sentia, tinha aquela vontade, coisa assim, né? Com certeza eu queria, mas eu não tinha força mais, eu achava que pra mim não tinha mais jeito não, porque muita gente falava lá, pra ela não tem mais, gente da minha família mesmo falava, né? E essa aí não tem mais jeito não, essa aí é só morte, essa aí não tem mais jeito, larga de mão, né? Não tem, eu acreditava que eu não ia conseguir parar não. De jeito nenhum. Então quer dizer, estava praticamente morta do poço. E a vida tinha parado, deixou tudo de mão, largou os filhos, trabalho e só vivia ali para usar droga. Tudo, meu esposo largou, levou todos meus filhos embora, porque eu não conseguia mais cuidar deles, né? Então ele levou tudo embora, foi embora e levou tudo embora e isso daí começou, acho que isso aí deixou mais eu também, aí de vez eu parava, eu usava mais ainda. Porque a situação ia ficando mais difícil. Então a senhora, para preencher o vazio, eu usava mais ainda. Usava mais droga, ia nas bocadas de madrugada, né, pastor? 4 horas, 3 horas da manhã. Olha, pastor, eu fiquei, gente, sem nada dentro de casa, porque tudo que eu tinha, eu cheguei a tirar até uma porta minha que eu tinha do meu quarto. Tirei a porta e levei a porta na bocada para me trocar. A minha filha fazia compra para mim. Elas acabavam de virar as costas, eu levava as compras, arroz, feijão, tudo que eu tinha dentro de casa,
eu fiquei sem nada, com apenas um colchãozinho. Você vê que a droga é terrível. Você já chegou a vender, José Carlos, alguma coisa para... O pessoal fala queimar na droga. Já aconteceu com você? Pastor, no momento assim, eu falar a verdade para o pastor, eu já nunca assim, não fui traficante, mas eu fui consumidor. Mas que eu, tanto ser consumidor, eu já vendi aliança, vendi televisão, bolsas que eu tinha de muito valor, assim, passava, colocava na seda, colchão, cama, tudo que eu tinha de cama de casal, tudo assim, aparecia. Eu vendia armário novo, vendia porta, vendia. Aí passei por um grande sufoco, pastor. Pastor Edson, se eu ver o que o diabo faz, né? Você que está ouvindo aí, de repente você vê alguém da sua família, alguém que você gosta, vendendo o pastor, porque não é brincadeira, né, rapaz? A pessoa arranca uma porta, no caso dela, arrancar uma porta para vender a porta, pôr nas costas a porta e levar para vender, como ele falou, que levava tudo para pôr na cerca. Quer dizer que o diabo desgraçado, esse vício maldito, faz a pessoa destruir tudo, que nem o pastor estava perguntando aqui, né? A mãe, o desejo de usar droga às vezes é mais forte do que até o sentimento de ver o filho olhando aquela situação. E ela chegou aí na casa do cachorro por causa das drogas. Olha, pessoal, você que está assistindo através da internet, né? Através desse vídeo ou desse DVD, seja edificado, mas não existe fundo de poço que a mão de Deus não alcance. Então, José Carlos, como foi que Deus começou a mudar e a tratar você, a arrancar você desse vício? Haja vista que você ficou dos 13 até quanto tempo? Aos 28, aos 30 anos. Aos 30 anos. Dos 13 aos 30 anos usando drogas, e graças a Deus ele não morreu, porque a maioria morre rápido, morre em acidente, morre, o pessoal mata, enfim, e Deus te livrou dos 13 aos 30 anos. E como foi que aconteceu a sua libertação? A minha libertação, primeiramente, foi assim, pastor. Eu morava lá no Itaim, aí os pessoal de uma casa de recuperação lá perto de casa, um grande amigo meu olhava para mim, falou assim para mim assim: José Carlos, eu quero que um dia você venha para a casa de recuperação. Aí eu falei: um dia eu vou. E um dia aconteceu que eles me chamaram, aí do fundo do meu coração eu peguei, fui. Mas quando eu fui, fiquei nessa casa de recuperação, um dia eu passei 3 dias chorando, mas chorando, querendo sair. Você achava que a droga era sua namorada? Porque ela estava numa abstinência, né? Aí chorando na casa de recuperação. Aí depois, não foi assim, nunca tomei comprimido, essas coisas que o pessoal agora dá na casa de recuperação, tomar comprimido, nunca tomei, mas a única coisa que foi mesmo é o amor que as pessoas me deram lá, que eu tive na casa de recuperação, né? E depois uma conversa com o pastor também, que ele falou assim que ia me levar para um sítio. Aí eu fui para um sítio. Aí nesse sítio que eu passei, aí fui para Franca, no sítio que eu passei, um presente, ele falou: eu tenho um presente para me te dar no sítio. Aí o presente que ele me deu no sítio foi a palavra de Deus em primeiro lugar, mas em segundamente foi uma enxada para me carpinar para uma fisioterapia ocupacional. Aí nessa fisioterapia ocupacional que eu tive, fiquei nessa em Franca mais ou menos 3 anos em Franca. Aí, em total de tudo, em casa de recuperação, eu passei 7 anos numa casa de recuperação só. Não fiquei em várias, pulando gai em gai, não. Fiquei em uma só. Fiquei em 7 anos, aí depois de 7 anos que eu vim assim, casa
cada vez mais ter um contato com Deus, ter um relacionamento com Deus, saber o que Deus pode fazer na minha vida, uma mudança. E assim eu peguei, primeiramente, eu abri meu coração. Eu tive um grande estudo com a palavra de Deus, longanimidade, benignidade, bondade, amor ao próximo. E assim Deus tratou eu de uma tal maneira que hoje está o tome. Graças a Deus, né? Só por Deus mesmo. Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui para falar o meu testemunho, né? De vida. Olha, pessoal, esse casal tem grandes testemunhos ainda para contar, né? Aqui é apenas uma parte, um resumo, né? Porque eles entraram no mundo de angústia, inclusive a nossa irmã aqui, que passou, pastor Edson, pelo vale da sombra da morte, virou, ambos, né? Eram nóias, e houve uma chacina entre a família dela, enfim. Mas nós vamos na próxima edição contar na íntegra o testemunho da senhora. E eu queria que você avisasse para mais pessoas no nosso blog aí, né, www.icloliveira.net. Você vai ver a continuação desse testemunho, tá bom, minha irmã? Aí você vai contar ainda o que Deus fez na sua vida. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.